e a vida vai mostrar. Caminhando na estrada que um dia dedicada com a pantera. Olhar de felina, sorriso de menina, nova era. Era doce, era salgada, era quente, era fria. Buscava o equilíbrio, mas também não entendia. Me encantava o sorriso, mas os olhos escondiam. O que a lente não reflete, a verdade não dizia. Estou solto pelo mundo à procura de um olhar. Para a gente iniciar o programa, eu convido meu grande amigo lá do Rio de Janeiro, pesquisador e ufólogo e editor do canal Na Trilha dos OVNIs, lá do YouTube, meu amigo Riba Menezes. Fala aí, Riba! Oi, Cleiton, como você tá, irmão? Uma honra estar aqui mais uma vez no Brasil UFO. Reza a lenda que os iguais se encontram. E hoje eu tenho o privilégio, o prazer de trazer um grande amigo. É um cara que a gente está sempre conversando, está sempre em contato. Eu ainda vou lá no sítio dele. Então, ele é ufólogo, muito bem conceituado, conhecido até fora do Brasil. Assim como você, Cleiton, é um músico profissional e eu também trabalho no meio da música. Esse amigo nosso é um músico também veterano, ele já vem lá dos anos 80. Nos anos 80 eu frequentava aqui o Circo Voador, que é onde começou o Rock Brasil nos anos 80. Só que isso estava estourando no Brasil todo, e o Paulo Guzmão lá na Bahia era o cara. Então é um grande ufólogo, um grande amigo, que eu já vou falando logo o nome dele, que muita gente já pediram a presença dele aqui, e é com muita honra que eu trago o meu querido amigo Paulo Guzmão. Seja bem-vindo, Paulo. A honra é minha, velho. Muita satisfação estar aqui com vocês. Ô Paulo, você nos anos 80, conforme eu estava falando, eu não lhe conhecia pessoalmente, mas eu ia no Circo Voador assistir o show do Lobão que estava começando, Paralama do Sucesso, Barão Vermelho, e na entrada ali do Circo Voador eles distribuíam fanzine. Para quem não sabe o que é fanzine, era um jornalzinho preto e branco que eles distribuíam e falavam do movimento musical do Brasil inteiro, onde ia rolar o show na próxima semana. Era a nossa internet, era um jornalzinho. E naquela época eu conhecia a sua banda lá, eu não conhecia você pessoalmente, eu conhecia a tua banda, já rolava ali nos fanzines, e você depois deu um tempo da música. Eu queria que você falasse o nome dessa nova banda que você está começando, e eu queria te pedir perdão também, porque esse clipe que nós colocamos aí, o trabalho ainda não está pronto, foi um ensaio ali rápido ali, mas nós, como não está pronto, falei, Paulo, vou botar isso mesmo só para te apresentar. Então, eu queria, Paulo, que você falasse da sua banda, da rapaziada, como é que estão os trabalhos. Então, é uma banda nova, Benedito Meia Légua. Nós começamos no ano passado, né? Já tem assim uns 6 a 7 meses de ensaio. Começamos no final mesmo do ano passado, gravando. Quem está fazendo a produção musical das gravações é o Ordep Lemos, que era de uma banda aqui também chamada Lampirônicos. Hoje ele está em São Paulo, num bom estúdio lá. E assim que tiver com as 5 músicas prontas, nós vamos estar fazendo o lançamento. Então esse clipe aí que vocês passaram é o clipe de uma música que chama Sorriso Nova Era. Eu tive um contato com a onça lá na Chapada, né? Então é uma mistura de sentimentos. Eu não consigo fazer uma letra, escrever, se não tiver um sentimento ou um fundo de verdade dentro das letras. Então toda letra minha que eu componho, toda música que eu componho, tem realmente um fundo de verdade. Tem que ter a inspiração, né? Inspiração, justamente. É muito sentimento, muita emoção, e é uma pegada assim, com ritmos regionais, nordestinos, com a pontinha de rock and roll. É que a gente não pode deixar de colocar essa pontinha de rock and roll aí, essa pitada. Sim. Eu queria abrir essa live aqui, cara, falando sobre uma coisa que poucas pessoas sabem. O Paulo, ele nunca usou desse artifício para aparecer na ufologia. Ele apareceu naturalmente com as verdades, com o trabalho que ele... lá da região que ele mora, que naturalmente as coisas acontecem. Para quem não sabe, o Paulo Guzmão, ele é sobrinho do Wilson Guzmão. O Wilson Guzmão, ele é proprietário do sítio lá em Alexânia, Brasília, divisa ali com Goiás.
e onde começou aparecendo naves lá no sítio, e o general Shoa foi com a equipe lá para o sítio do Wilson Guzmão para poder pesquisar aquelas naves que estavam aparecendo. Teve um dia que, segundo eu estava lendo uma vez, o Wilson Guzmão estava na varanda dele, a nave chegou assim, parou em frente à varanda dele, aí o general Shoa soube desse caso, foi para lá pesquisar o sítio do Wilson Guzmão, que é tio do nosso amigo aí, e ele teve contato com seres. Então essa história aí parece que vem de família. Tô certo ou tô errado, Paulo? Meu tio comprou essa fazenda lá em Alexandria, Vale do Rio do Ouro. Isso. E um outro tio meu tava lá, né? Eunápolis, tio Napinho. Ele tava caçando e no momento que ele ia atirar numa perdiz, um objeto, uma nave, um disco, projetou uma luz nele e ele ficou paralisado. Ele não conseguiu atirar na perdiz. E aí os empregados da fazenda já estavam que estavam aparecendo esses objetos lá, e meu tio convidou o general, né? Aí certo dia teve o contato, meu tio foi lá, fez o contato, era tudo registrado inclusive. O general tomava nota. Sim. Que eram bem documentados. E eu lamento que eu tenho um amigo meu que ele veio a falecer recentemente. Eu estava esperando essa entrevista para poder mandar pelo WhatsApp dele para ele assistir, porque ele era meu vizinho, o nome dele era Alain, um grande amigo que partiu cedo, ele era mais ou menos da minha idade, ele partiu recentemente, Deus levou ele. E uma vez, ele sempre falava isso comigo, ele falou: Riba, eu morei lá meu tio tinha casa lá em Alexandria, ele falou que um dia, acho que era Cristalina, Alexandria, aquela região ali, acho que o nome da cidade é isso mesmo, é uma cidade vizinha ali, que é Paracatu, Cristalina, Alexandria, tudo aqui próximo ali, né? Aí ele falou que ele vinha à noite no carro com o tio e o primo dele, próximo ao sítio, na região ali do seu tio, Wilson Guzmão. Ele falou que era à noite, assim, 8, 9 horas da noite, aquela estrada desertona, assim. Ele falou que tinha aquelas cerquinhas na beira do pasto, assim. Ele falou que para dentro do pasto, assim, aproximadamente uns 50 metros, tinha um objeto, ele falou assim, do tamanho, um submarino, do tamanho de um micro-ônibus, talvez, assim. Ele falou que era do tamanho de um micro-ônibus, com janelinhas. Ele falou que saía, assim, com muitas luzes, como se fosse fogo, assim, embaixo, assim, luzes fortes. E o objeto estava pousado no pasto, cheio de luzes. E o tio dele parou o carro mais na frente e ficou olhando. Só que eles ficaram com medo, começaram a chorar, pedindo pro tio ir embora. O tio ligou o carro e foi embora. E isso foi nesse mesmo período que aconteceu lá com o seu tio. E eu lamento muito o Alan ter partido, que eu ia mandar esse vídeo para ele, porque ele, assim, uma vez eu comentei com ele sobre você, e ele, Riba, quando você gravar, me manda. Mas o Deus levou mais cedo, mas eu queria confirmar isso aqui e deixar meu abraço para meu parceiro Alan. É isso, tem muita história, viu? Lá de Alexandria tem muita Sim. história. Meu primo fala que às vezes o general Shoa descia lá de helicóptero com um major que pilotava esse helicóptero. E tinha vezes também que chegou um jipe da aeronáutica e pegaram meu tio e levaram para uma fazenda de uma cidade perto. Eita! Tinha os corpos de uns extraterrestres que eles tinham capturado. Nossa! Lá numa nave que caiu no Xingu. Isso aí pouca gente sabe. Repete aí, Paulo, como é que é essa história? Meu primo me contou que algumas vezes o pessoal da aeronáutica, eles iam lá e uma dessas vezes pegaram meu tio, colocaram no jipe e levaram para uma cidade perto que tinha uma base da aeronáutica, e tinha os corpos de uns extraterrestres tipo um freezer, né? Sim. Se meu tio conhecia, tipo um microtério, né? Ele restos de uma nave. Coisas que ninguém sabe, que os militares guardaram isso aí. Sim. Foram relatos. Pediram pro seu tio Wilson Guzmão confirmar se conheciam aquilo. Isso. E muitas vezes também, teve outras vezes também que levaram ele para ele tentar decifrar mensagens que os caças da aeronáutica gravavam. E os objetos apareciam. Mensagens de áudio. De áudio, sim, que eles se comunicavam. E os caças, eles gravavam aquelas mensagens e levaram meu tio também para ver se ele conseguia identificar alguma coisa.
Mas o seu tio chegou a comentar contigo como que eram essas mensagens, o estilo que eram? Não, eu me lembro, eu era assim, eu morava em Santo Antônio de Jesus até 16 anos, e meu tio morava em Brasília. Meu tio, ele era administrador do escritório de Goiás em Brasília. Uhum. Ele é quem tomava conta, né, do escritório de Goiás em Brasília. Então ele é um cara muito reservado. É tanto que foi o general que ficou conhecido, né, pela patente e tudo mais. E certa vez, aqui em Salvador já, não sei em que ano foi, se foi em 1977, acho que foi em 77, meu tio indo para Poções, para casa de meus avós, ele passava por Salvador para poder pegar o avião e ir para lá, para Brasília, né? Uhum. Aí nós conversamos, e ele falava para mim, olha, os extraterrestres descem lá, eu já me comuniquei com eles, inclusive chamei o general, vai muita gente de Brasília, vai um jornalista, ele falava o nome das pessoas que iam para lá. Eu não me lembro, mas ele falava o nome, e ele falava, né, se comunicava. E meu primo, ainda criança, né, lembra de alguns detalhes, e ele falava que vinha uma luz, essa luz vinha fazendo alguns movimentos, e dessa luz saíam várias luzezinhas que ficavam rodando meu tio, em volta dele assim, ó, olha luzes só. coloridas rodando meu tio. E essa luz maior, ela se transformava num objeto, era como se abrisse um portal. Como se aquele objeto fosse de uma outra dimensão e abrisse um portal. E ele falou também de certa vez que tinha um grupo lá na casa da fazenda, tinha uma varanda, e desceu de um objeto, saiu um outro objeto menor, que veio descendo e parou a 1 metro assim do chão. E desse objeto saiu um extraterrestre, forma humana, né, humanoide, e ele começou a conversar com meu tio e disse que o pessoal lá na casa da fazenda, eles estavam fazendo uma algazarra, porque estavam disputando o binóculo. Pra ver, tava o general, tinha um monte de gente lá. Aí quando o extraterrestre viu que eles estavam brigando, discutindo, né, pra ver quem ficava com o binóculo e tudo mais, ele olhou assim pra meu tio, mandou meu tio olhar o cinto, ele apertou alguma coisa assim no cinto que formou uma cúpula em torno dele. Tipo um campo de força. Tipo um campo de força que ninguém lá mais via. Olha Só só. meu tio que via ele. As pessoas de lá só viam aquela luz, aquela aura ao redor, e ele não podia ser mais visto. Ele entrou no modo Uma vez invisível. também, meu primo contou que estava na casa da fazenda, na varanda do fundo, quando assim, do nada, um ser se materializou do lado dele e colocou a mão na cabeça dele, assim, ó. Colocou a mão na cabeça dele e se comunicava com ele pelo pensamento, por telepatia. Mas era ser de luz ou era de carne? Era humano, ele sentia a mão, Tá. mas ele não sabia que ele era criança, né? Era bem novinho. Ah, sim. Júlio Guzmão, filho de meu tio. A fazenda ainda pertence ao teu primo Não, lá? foi teu tio? vendida. Meu tio faleceu, já, se não me engano, no final da década de 80, não lembro exatamente.